Olá, eu sou o Luiz Lana, coordenador de Educação e Inovação da Qualifica e serei seu guia nesta viagem rumo ao futuro da liderança. Ao longo de nossa viagem, vamos conhecer líderes inspiradores que estão construindo um futuro mais colaborativo, inclusivo e ético para aprendermos como a liderança pode ser uma jornada de descoberta e evolução constante. Então, prepare as malas e junte-se a mim no Qualicast Lideranças para o Futuro. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Qualicast. Agora a gente está começando uma temporada nova e nessa temporada a gente vai discutir temas relacionados ao nosso MBA, ou seja, liderança para o futuro. Nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre o ESG para o desenvolvimento humano e organizacional, o papel das lideranças no desenvolvimento das pessoas. E aqui comigo eu tenho um convidado muito especial, alguém que a gente planeja fazer várias coisas juntos, o Iago Martins. Antes, contudo, Iago, de te passar a palavra, vou apresentar aqui esse nosso episódio. Pois bem, pessoal, o tema hoje, como eu disse, é o ESG no desenvolvimento humano e organizacional e o papel das lideranças para o desenvolvimento das pessoas. Para quem ainda não está familiarizado, o ESG são siglas em inglês para ambiental, social e governança. Esses três fatores têm se tornado cada vez mais relevantes no contexto empresarial e do mercado financeiro, pois indicam o grau de sustentabilidade e responsabilidade social de uma empresa. O que isso tem a ver com desenvolvimento humano e organizacional? Bem, as empresas que adotam práticas de ESG têm maior chance de atrair e reter talentos. O Iago vai explicar melhor isso para a gente daqui a pouco. Além de melhorar sua imagem e reputação, fatores fundamentais para um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Bom, para discutir isso conosco hoje, está aqui o Iago Martins. E por falar nisso, o Iago é psicólogo organizacional e professor na pós-graduação da FIA Business School e da FAAP. Além disso, é cofundador da Arandu, empresa focada no desenvolvimento colaborativo e sustentável de pessoas, organizações e redes. Não é pouca coisa não, viu, pessoal? Iago possui especialização em gestão de negócios pela Universidade de São Paulo, a USP, é mestrando na área de psicologia organizacional pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem vasta experiência em desenvolvimento humano e organizacional. Iago, a gente está começando aqui o primeiro bloco do nosso papo, a introdução sobre o ESG e falar particularmente sobre desenvolvimento humano e organizacional. Pois bem, aqui nesse nosso primeiro bloco, a gente vai explorar um pouco mais sobre o que é o ESG e como esses três fatores, ambiental, social e governança, têm impacto no desenvolvimento humano e organizacional. As empresas que adotam práticas de ESG têm se destacado no mercado e atraído cada vez mais talentos, pessoas legais para trabalhar, além de demonstrarem preocupação com a sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Iago, aqui vai a primeira pergunta, olha só. O que é de fato o ESG? Explica melhor do que essas minhas palavras simplórias, eu imagino, e como que ele se relaciona com o desenvolvimento humano e organizacional. Iago, seja bem-vindo. Lana, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, inaugurando essa temporada de uma temática tão importante que eu particularmente adoro, que é a liderança. E como as lideranças hoje, né, as lideranças para o futuro, impactam no desenvolvimento humano e organizacional. Particularmente, a gente vive um contexto global onde o ESG ficou muito famoso, né, dado as proporções do impacto que essas três palavrinhas têm na construção de um futuro sustentável. Eu acho que não tem como hoje a gente falar de liderança para o futuro sem trabalhar a temática de ESG. Para explicar um pouquinho melhor o que é ESG e sendo até mais didático em relação a curiosidadezinha em relação ao nome, a primeira vez que ele surgiu foi em 2006, ou na verdade 2004. Foi uma publicação do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial. Numa publicação, e aqui está, acho que a maravilha da palavra, que foi denominada Who Cares Wins, ou seja, quem se importa ganha. Foi uma provocação do secretário-geral da ONU a 50 CEOs de grandes empresas. E nesse ponto específico, essa provocação foi em relação a práticas ambientais, sociais e de governança. Como essas três práticas poderiam se associar
ao desenvolvimento sustentável. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, não só sustentabilidade ambiental, mas sustentabilidade financeira, pensando a longo prazo, como isso impactaria nas empresas. Empresas que, dado o contexto, poderiam ser melhores empresas para o mundo e não as melhores empresas do mundo. Bem, guarda esse pedacinho aqui de quem se importa ganha, porque quando a gente for falar de desenvolvimento humano e organizacional, eu acho que o cuidado, né, faz todo sentido. A sigla ganhou mais destaque no Brasil em 2019, e na medida que a gente se aprofunda em cada uma dessas áreas, né, o que se discute são práticas que são adotadas pelas empresas, pelas organizações, que estão alinhadas ao que esse relatório trouxe e vem sendo aprimorado para um futuro sustentável, né? Hoje a gente tem muitas dessas práticas associadas à Agenda 2030, às ODS. Então, quando você olha hoje para as práticas associadas à ESG, ou seja, as políticas que estão convergentes ao que as empresas hoje buscam, a gente vê muita associação em relação à Agenda 2030. Dentro das áreas sociais, hoje a gente tem questões relacionadas à diversidade, inclusão, a relacionamento com a comunidade. Quando você olha para a área de governança, você tem questões importantes como gestão de risco, transparência, direito dos acionistas. E quando você olha para a parte ambiental, você tem questões relacionadas à gestão de resíduos, emissões de CO2. Então, você tem aqui como se fossem diretrizes que as empresas precisam adotar ou deveriam adotar para a construção de um futuro mais sustentável. O ponto quando a gente fala em ESG, entender qual o papel das organizações no mundo. Afinal, né, quando você olha para o planeta como um todo, existe uma relação de interdependência que não pode ser ignorada. A gente viveu muito isso nos últimos anos, né, nos últimos 3, 4 anos, com a pandemia. Mas eu acredito que isso vai ficar muito mais evidente quando acontecimentos relacionados a mudanças climáticas eles começarem a acontecer com mais frequência, né? Eles já acontecem desde muito tempo, mas de forma isolada. Na medida que isso na medida que isso acontecer de forma mais frequente, a gente vai entender que essa interdependência, a compreensão dela, pelo menos, é muito necessária para a gente pensar e construir um futuro sustentável. Iago, excelente, cara, excelente. Você falando assim, dá para a gente uma noção ainda mais cativante do papel fundamental que o ESG ou ESG tem nas empresas, não só nas empresas, mas para o mundo, né? Como um todo. E eu imagino, a partir do final da sua fala, vai ficar um pouco mais claro para nós a importância e a necessidade dele na medida em que os eventos ambientais forem ficando cada vez mais constantes. Eu acho que qualquer um que lê jornal vê que está acontecendo, ainda que aos poucos, né? Terrivelmente acontecendo, eu diria. E eu acho que então a pergunta cabível aqui agora é tentar entender como que as empresas podem incorporar essas práticas de ESG nas suas estratégias para o desenvolvimento humano, que é a nossa pauta principal. Tem um ponto importante aqui, Alana, que hoje o ESG ele tem sido utilizado como critério de solidez das empresas, ou pelo menos uma indicação de solidez, né? Na B3 hoje a gente tem o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Dentro desse índice de sustentabilidade empresarial, das empresas listadas, dentro desse índice, a gente tem 83% delas fazendo esse processo de integração dos ODS. E aí, dentro desses ODS, de novo, a gente vê políticas associadas às práticas de ESG. Recentemente, o Pacto Global ele fez uma pesquisa para entender a agenda ESG no Brasil hoje. E aí eles pegaram empresas de diversas áreas, afinal, quando a gente trata de uma organização, a gente está falando de um CNPJ, que nada mais é do que um conjunto de CPFs. Assim como o CPF tem um DNA, eu acredito que cada CNPJ tem um DNA também, né, que é formado pelo core business da empresa e por esse conjunto de CPFs. Quando você olha por core business das empresas, ou seja, a área de atuação delas, você tem ali práticas específicas para cada área.
Obviamente, quando a gente trata de empresa do agro, a gente tem diretrizes dentro da área ambiental que fazem muito mais sentido para empresas do agro do que para empresas que prestam serviço, por exemplo. Né? Então, para entender a implementação de práticas de ESG dentro das organizações, primeiro a gente precisa entender esse DNA organizacional. Qual é o core business da empresa? É uma empresa que tem, por natureza, essa necessidade, ou não necessidade, mas nasceu com um propósito de impacto social e ambiental? Nessas empresas, obviamente, a gente vai ter uma facilidade em implementação dessas políticas, porque o ESG está todo voltado para essa perspectiva, para esse olhar. Mas o que foi interessante e que foi apontado por essa pesquisa, né, é que dentro de cada área a gente tem ações frequentes, ou seja, ações que se repetem dentro dessas organizações como um todo. Né? Então, dentro da área social, por exemplo, a gente tem 68,4%, segundo a pesquisa, que foi publicada, inclusive, essa semana, das empresas pensando no desenvolvimento de territórios e comunidades locais. Então, a relação da empresa no desenvolvimento das pessoas ao seu entorno. E aqui, quando você olha a responsabilidade e o papel das organizações no mundo, não faz sentido pensar de forma isolada, né? Preciso pensar de forma sistêmica e interdependente. Então, olha só o quão isso vem a importância disso acontecer dentro dessas diretrizes que estão alocadas na bolinha social, né, na esfera social. Outro ponto aqui que hoje a gente acaba conseguindo perceber com mais frequência, e isso é muito positivo, é a questão de diversidade e inclusão. Né? A gente tem ali também um percentual muito semelhante, né, de 68% de empresas focadas em questões relacionadas à diversidade e inclusão. De novo, vamos falar sobre interdependência, interconexão. É impossível pensar o ser humano hoje isolado no mundo, assim como é impossível pensar nas organizações isoladas no mundo. Tratar de diversidade, a gente tem vários estudos publicados em relação a isso, favorece inovação, competitividade, e isso é necessário. Então, pensa, políticas, né, práticas relacionadas a ESG acabam, de uma forma muito específica, contribuindo para o desenvolvimento humano e das organizações na medida que reforça esse tipo de atitude dentro das empresas. Né? E outro ponto importante aqui, só para fechar, tratar sobre saúde e bem-estar propriamente dita dentro das organizações. Então, a gente tem, de novo, um percentual muito semelhante, 67% das organizações com essa preocupação. Bem, existe a oportunidade, porque as políticas elas estão aí, né? As práticas, elas... eu digo que o conhecimento hoje virou commodity, então, na medida que a gente busca a informação, você sabe, dentro dessas práticas, o que é necessário fazer, mas ainda existe um desafio em relação à própria implementação. Cara, parece tão óbvio, né? Assim, eu vou pensar uma parte da sua fala para poder entrar na minha próxima pergunta. Quando você diz que a diversidade e inclusão nas empresas, elas acabam promovendo a inovação, melhoram os processos, né? Me parece tão óbvio que você ter um ambiente plural promove a pluralidade de ideias, não é? Ou seja, você para de ter respostas aos desafios do dia a dia apenas por um lado. Então, se você tem múltiplos desafios, ter múltiplas pessoas, se é que esse termo é conveniente, não parece muito óbvio. Bom, eu tinha preparado para esse último bloco uma pergunta, mas eu já vejo uma dificuldade nela, que era tentar entender quais são os desafios que as empresas enfrentam na implementação. Já me parece óbvio que esses desafios dependem, né, de que empresa se é uma empresa do agro, se é um outro tipo de negócio. Mas será que a gente tem como dar uma resposta a essa pergunta, tentando pensar de uma maneira mais generalista, ou seja, desafios que as empresas enfrentam como um todo? Sim, e aí em relação à própria implementação, dando um passo atrás, o que a gente tem hoje e o que a Arandu tem feito em apoio a essas organizações, primeiro entender o contexto. Né? Okay. Então aqui a gente faz um espaço de diagnóstico, de entender não só o core business, né, o DNA da empresa,
mas quais são as práticas que hoje a empresa tem no seu dia a dia. Bem, feito isso, a gente faz, dentro dessas organizações, o que a gente chama de gap analysis. Gap analysis é entender o espaço de crescimento que essa empresa tem entre o que ela quer hoje e onde ela quer chegar em relação a essas práticas de ESG. Para cada área, né, a gente vai ter ali um rumo diferente. Então, eu tenho ali a indústria preocupada com emissões de gases relacionados ao efeito estufa, o setor de serviço preocupado com questões relacionadas à diversidade. Okay. Mas, obviamente, a gente trabalha todos os pontos, a gente dá peso maior para algumas práticas dependendo do setor. O que a gente tem visto de dificuldade, tá? E que se repetem em praticamente todos os setores, né? Eu elenquei algumas aqui que eu acho que ajudam a gente a entender. Primeiro é a melhor estruturação dessas áreas de apoio para a implementação. Muitas empresas hoje não têm uma área que fica responsável por implementar essas ações. Imagina que nesse primeiro momento a gente vai fazer um diagnóstico, entender ali o espaço para que a gente consiga trazer essas práticas que estão relacionadas às políticas de ESG, mas a definição de uma área responsável para que isso aconteça, e não só aconteça, mas se perpetue, ainda é uma lacuna dentro das organizações, visto que é uma temática ainda muito nova, né? Então, o que acontece muitas vezes é que essas 3 siglas, elas se dividam em áreas diferentes. Perfeito. Que não está totalmente errado, mas a construção da sigla é para que a gente possa entender de forma didática, tá? Então, isso aqui está relacionado ao ambiental, ao social e à área de governança. Mas a organização, né, a empresa, é um organismo vivo. Existe a necessidade de articulação e de comunicação entre as áreas. De novo, está tudo interconectado. Outro ponto importante, né, e aí eu acho que a gente pode explorar ele a fundo, é capacitação dos profissionais nessa agenda. A gente hoje tem, apesar de muita informação, pouco acesso a essa informação. Então, a formação desses profissionais ainda é um gap, ainda é uma lacuna. A gente vê alguns profissionais que estão preocupados com algumas certificações relacionadas à ISO, e o que é muito legal também, mas o conhecimento e o domínio das práticas associadas, políticas associadas ao ESG ainda é uma lacuna. E, por fim, o último ponto é o apoio da liderança. Sem que, dentro das organizações, exista o apoio das lideranças, é muito difícil que essas práticas sejam não só implementadas, mas perpetuadas. Porque, afinal, quando você olha para a cultura de uma organização, e a cultura faz parte do seu DNA, para além das crenças, a gente tem o comportamento. Né? E dentro das organizações, quem defende a cultura ou é responsável pela cultura é a liderança. Então, a liderança é o exemplo. Se você não tem hoje, não só as crenças relacionadas, mas comportamentos que possibilitem a implementação disso, ou seja, perpetuar essas práticas, é impossível que isso seja sustentável, ou seja, a longo prazo isso não se perca. Perfeito, Iago. Você me deu o gancho perfeito para a gente fechar aqui o primeiro bloco e irmos para o segundo, onde eu gostaria de propor a seguinte pauta: o papel efetivo da liderança no desenvolvimento das pessoas, que eu sei que é bem sua praia. Então vamos terminar esse primeiro bloco e a gente volta já. Pois é, pessoal, estamos aqui de volta com o Iago Martins, discutindo sobre o papel das lideranças no futuro, e hoje a gente está falando em particular sobre o ESG, ou ESG, e tentando entender qual que é o papel das lideranças no desenvolvimento das pessoas no contexto do ESG, ou ESG. Bom, vamos lá, olha só. Nesse segundo bloco do nosso podcast, nós vamos discutir o papel das lideranças no desenvolvimento das pessoas e como elas podem engajar os colaboradores para a prática do ESG. As lideranças têm um papel fundamental na disseminação de práticas de ESG na empresa, uma vez que são responsáveis por criar e manter a cultura organizacional alinhada com os valores de sustentabilidade e responsabilidade social. Iago, lá vai a primeira bomba, entre algumas aspas. Como que as lideranças podem efetivamente desenvolver e engajar os colaboradores
na prática do ESG? Tá contigo. Obrigado pela pergunta, Lana. Eu acho que talvez este seja um dos grandes desafios hoje na implementação de práticas associadas às políticas de ESG. Porque, afinal, a gente está falando não só de prática, mas de comportamento. E comportamentos associados a valores, a crenças, né, e principalmente a propósito. E quando você olha para esse cenário como um todo, não tem como você não entrar dentro desse DNA organizacional que é a cultura. Então, hoje a liderança, no que tange à disseminação dessas práticas, eu apontaria como ponto principal ali a defesa dessa cultura. E aqui é um ponto essencial entender como a cultura da organização hoje conversa, dialoga com as políticas que traz o ESG. Então, quando você olha para as políticas que traz o ESG relacionado à diversidade, inclusão, como que a cultura da organização hoje dialoga com isso? Você tem, talvez, um valor que diz respeito ao próprio respeito, pelas diferenças. Na medida que a liderança não assume isso como crença dela, né, e replica esse comportamento, que quando você olha para um valor organizacional, né, você tem uma crença por trás desse valor e um comportamento que sustenta essa crença, se a liderança não é o primeiro exemplo, a gente tem a construção de um cenário incongruente, né? E na falta da coerência, você tem um espaço para que o não sustentável, ou seja, aquilo que não consegue se sustentar a longo prazo, exista. Muito legal isso que você falou, cara. Eu já trabalhei em empresas em que as lideranças elas eram incumbidas de treinar, estimular, instigar os colaboradores a fazer alguma prática, a adotar alguma cultura, e elas mesmas não acreditavam naquilo. Então fica aquele eu finge que estou falando, você finge que está entendendo, né? Eu acho que a liderança para exercer, me corrija se eu estiver errado, a liderança para exercer esse tipo de papel para fomentar nos colaboradores uma cultura de ESG, ela tem que ter efetivamente umas competências muito particulares, né? Você concorda? E se é que essa minha afirmativa está correta, quais seriam essas competências necessárias para as lideranças desenvolverem, para elas terem em si mesmas, e quais seriam as competências que elas deveriam desenvolver nas suas equipes para que elas possam desenvolver, por sua vez, as práticas de ESG? Aqui existe um amplo cenário de estudo de competências que a liderança precisa ter para o desenvolvimento humano. Legal. Eu acho que quando a gente especifica um pouco mais e traz ESG para a conversa, a gente tem que pensar que ESG ele parte de um pensamento sistêmico, né? Ele parte de um pensamento de interdependência. Então, quando eu olho para as competências das lideranças hoje no desenvolvimento desse olhar dentro das equipes, não tem como fugir disso. Tá? Okay. Recentemente, eu fiquei um período na Emory University, onde a gente trabalhou junto com as maiores referências no mundo da inteligência socioemocional em um programa de aprendizagem socioemocional junto com o Instituto Dalai Lama. Dalai Lama teve, em 2019, uma visão de que o futuro do mundo passaria pela educação, mas seria uma educação compassiva. E lá eles desenvolveram uma matriz, que dentro dessa matriz a gente tem 9 competências. Quando você recorta ela e leva para o ambiente empresarial, organizacional, e coloca isso nas mãos da liderança, você vê que faz todo sentido. Até porque eu brinco que os nossos primeiros líderes, né, além dos nossos pais, são os nossos professores. Então a educação tem um papel fundamental nisso. E aqui, imagina só que nessa matriz a gente tem 3 dimensões, tá, na horizontal, e 3 dimensões na vertical. 3 domínios, na verdade. Então, quais são essas dimensões? A primeira dimensão é a consciência, tá? A segunda dimensão é a compaixão. E a terceira dimensão é o engajamento. Dentro dos domínios pessoal, social e sistêmico. Quando a gente forma essa matriz, a gente tem 9 competências
que podem contribuir para que um líder, primeiro, se desenvolva enquanto pessoa e possa levar isso não só para dentro da sua organização, mas para o entorno, tá? Então, qual é a primeira competência? Atenção e autoconsciência. Autoconsciência em relação, aqui eu tenho um viés racional muito forte, em relação à leitura dele mesmo, sabe? Em relação a ele, a conhecimento, a pontos necessários, né? Identificar estratégias. O segundo ponto, que é a compaixão, dentro do domínio pessoal, a gente fala sobre autocompaixão, que é hoje, talvez, dentro de liderança, seja uma competência essencial. Um líder ele precisa tratar a si mesmo de forma gentil e amorosa. Isso não quer dizer ser permissivo com tudo, mas ter, por exemplo, tolerância ao erro. A gente sabe que hoje a tolerância ao erro, obviamente dentro de limites pré-definidos, é um ponto-chave para a inovação. E tudo começa na vivência daquilo. E dentro de engajamento no pessoal, a gente tem autorregulação. Quando você entra para a esfera social, né, você tem a consciência interpessoal, e aí eu já começo a fazer a leitura do outro, tá? Dentro da compaixão, no domínio social, a gente tem compaixão pelos outros, e aqui a gente abre um leque de discussão sobre segurança psicológica, que é essencial para o desenvolvimento das pessoas dentro das organizações. A gente abre um leque enorme para exercer a individualidade de cada pessoa, sem que haja preconceito. E dentro do domínio social, na área de engajamento, a gente tem essa habilidade de relacionamento, que, de novo, a gente entra nas competências essenciais de toda liderança. Mas o ponto essencial é você entrar no domínio sistêmico. E aí, no domínio sistêmico, a gente tem 3 competências essenciais, no meu ponto de vista, para que as lideranças possam desenvolver suas equipes dentro das práticas de SD. Que é, primeiro, compreender a interdependência, que é ter uma consciência do sistêmico. Olha, agora eu consigo ver como que a emissão dos gases relacionados ao efeito estufa, mesmo que seja aqui, impacta a vida de outra pessoa lá no Japão. Ou o que a gente tem visto hoje, né, principalmente nos países em desenvolvimento, que também é uma outra discussão em relação a esse percurso que os próprios países percorrem, né? Quando as práticas de SD começaram a ficar mais em evidência, os países em desenvolvimento falaram, poxa, mas vocês consumiram todos os recursos naturais e se desenvolveram, agora que é a nossa vez a gente não pode. Né? De novo, sem tentar achar um que está errado ou certo, existe ali um ponto, um meio termo, que é possível se desenvolver sem esgotar. Exatamente. Mas quando você olha, por exemplo, para a compaixão no domínio sistêmico, você tem reconhecendo a humanidade comum, essa humanidade comum que nos conecta. Legal. De novo, a gente está falando de práticas sociais, isso é essencial. Né? E na área de engajamento dentro do domínio sistêmico, a gente tem o engajamento global e comunitário. Percebe essa associação entre as práticas de SD com essas 3 competências no domínio sistêmico? Né? Eu estou falando de compreender a interdependência, estou falando de reconhecer nossa humanidade comum, eu estou falando de engajamento comunitário global. São competências que as lideranças hoje, principalmente lideranças que se preparam para o futuro, precisam desenvolver para que as práticas de SD fiquem mais palatáveis para as pessoas. Uma vez que hoje, né, e poxa, isso é nosso, mas a gente tem que aprender a encontrar essa linha tênue que existe, nosso cérebro funciona muito em uma relação causal. Né? Que relação causal, o que isso significa? Pandemia é um exemplo disso, né? E, poxa, a pandemia, como aconteceu num curto espaço de tempo, eu conseguia associar A a B e entender que tipo de comportamento eu tinha que ter. Beleza. Não posso sair de casa, se eu usar, eu tenho que usar a máscara. Quando a vacina chegar, eu preciso me vacinar. Caso contrário, não teremos um futuro muito promissor. Quando você olha para as mudanças climáticas, e aqui a gente associa isso às práticas de ESG,
Você não tem essa relação causal num curto espaço de tempo para que o nosso cérebro entenda que isso é necessário ser feito agora. Agora. Porque a chuva que aconteceu, né, no mês passado em São Paulo, foi a maior da história. Nunca choveu num dia o equivalente a 600 mililitros. Cara, Ok. mas você não faz associação foi porque a gente não estava desmatando a Amazônia. A gente não consegue fazer essa associação, então fica difícil de entender. Quando você entra nesse pensamento sistêmico, né, você cria mecanismos para que o seu cérebro ele faça essa associação, mesmo que o espaço de tempo ele não esteja tão próximo. Então, quando a gente fala de competências, e aí fechando aqui a pergunta, eu acho que o pensamento sistêmico ele se traduz talvez numa gama maior, mas quando a gente se aprofunda, existem as competências de desenvolvimento da liderança, a gente está falando sobre consciência, compaixão, engajamento, autoconsciência, autorregulação, ter essa consciência interpessoal, a gente pode falar também sobre essas habilidades de relacionamento, que dentro de liderança é importante, mas quando a gente leva para uma perspectiva de ESG, a gente precisa ter compreensão dessa interdependência, reconhecer essa humanidade comum e principalmente esse movimento, né, esse engajamento comunitário global. Cara, excelente. Eu tenho uma pergunta preparada aqui para a gente poder encerrar esse segundo bloco, mas eu fiquei curioso com uma coisa, quando você nos explicava sobre a interdependência dos acontecimentos, não ser tão óbvio, então, portanto, as pessoas não conseguem entender de imediato uma necessidade tão clara, né? Será que por este mesmo motivo, a gente poderia dizer que existe um certo... infelizmente, né, negacionismo por uma parte da população em relação, por exemplo, às mudanças climáticas, um movimento que notoriamente é maior nos Estados Unidos, mas aqui a gente vê brotar em outros lugares do mundo, pessoas achando que o aquecimento global não existe, que é cíclico e todas aquelas explicações malucas que a gente vê por aí. A gente poderia fazer essa correlação também? Eu acho que a correlação existe, não sei se ela é causal. São pontos excelente de serem abordados. Até porque a gente precisa dessa associação para sobreviver, a gente precisou disso. Nosso cérebro ele é carente de construir uma narrativa. Uma narrativa que, por instinto, nos mantenha vivos. Só que o nosso cérebro, quando você olha, né, para a história de Sapiens Sapiens, e aí o Yuval Harari, ele trouxe isso de forma muito didática, né? Há milhões de anos atrás, tudo na selva queria matar a gente. Então você faz essa associação do tipo, poxa, isso daqui vai me matar, você tem todo um mecanismo de luta ou fuga que dispara, estresse, que naquele momento foi necessário para a nossa sobrevivência. A gente tem outros comportamentos também, mas acho que esse fica mais evidente. Hoje, a gente não vive numa selva como antes. Né? E aqui, de novo, se você volta para a liderança, desenvolvimento humano, você tem que mudar a lógica das organizações, ou pelo menos a consciência dele. O ambiente competitivo, até que ponto ele é positivo? Por que não falar de colaboração quando a interdependência ela é mais necessária para a nossa sobrevivência? Só que essa mudança de chave, ela não acontece, imagina só, milhares de anos atrás, e até aqui ainda a gente está fazendo essa associação. Qual que é o grande desafio? Né? A gente não tem tanto tempo assim para mudar isso agora. A gente tem que mudar rápido, né? Porque senão não tem mais planeta, não tem condições de vida para que a gente mude. E eu acho que quando você olha para os Estados Unidos, por exemplo, óbvio, a gente vê alguns eventos climáticos acontecendo assim que fogem um pouco do que é normal, o padrão, mas o que se sabe hoje é que os países mais afetados pelas mudanças climáticas, ou os primeiros a serem afetados com maior frequência, são os países em desenvolvimento. Claro, né? Poxa, facilita demais essa associação negacionista de que isso é uma invenção que esses países estão fazendo, sabe? Então, de novo, quando você olha para as competências, reconhecer a humanidade comum, cara... Auxilia a narrativa, né? Auxilia a narrativa. Exatamente. Excelente, cara. Eu vou pegar uma carona na sua fala, quando você disse que, comentando sobre o ambiente competitivo das empresas, né? E de repente
a inserção de práticas de ESG lá dentro, elas demandem de fato uma mudança de entendimento de que é o business, de que é negócio, né? Que são as práticas empresariais, mas não bastante as empresas podem utilizar essas práticas como metodologia ou estratégia de negócios, né? E era isso que eu queria abordar um pouco mais agora. Como efetivamente as lideranças podem incorporar a cultura de ESG na estratégia de negócios das suas organizações? Eu acho que o primeiro ponto é outra excelente pergunta, inclusive. Mas o primeiro ponto é ter esse apoio de forma explícita. A liderança de uma empresa é referência, ou deveria ser referência. Quando você trata de organizações conscientes, de negócios conscientes, você tem um pilar muito importante que a gente chama de liderança de cuidado. Ok. Tá? Dentro de liderança de cuidado, a gente tem um outro que se conecta a ele, que se chama cultura responsável. Tá? Então, quando eu olho para a liderança de cuidado, para uma cultura responsável, eu preciso ter, dentro dessa conexão, o apoio explícito da liderança em relação a essas práticas. Se isso não acontecer, tem uma frase do Peter Drucker que ela é muito caricata, que é muito famosa, é que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Não adianta você ter uma boa estratégia se a cultura não é favorável. Tá? Você pode ter a melhor das intenções e você vê hoje um movimento de greenwashing acontecendo pela necessidade, principalmente pressão do mercado financeiro. Índices de sustentabilidade sendo criados. No Brasil isso ainda não tão forte, mas fora do Brasil você tem uma pressão também que é do consumidor. A gente tem um projeto com algumas empresas na África do Sul e a gente vê isso acontecer. Né? Então, hoje, a consciência das pessoas que consomem determinada marca acaba sendo um ponto não só de apoio, eu digo que empurrão mesmo para que as empresas se adaptem, mesmo que elas não acreditem naquilo. Só que quando você fala de sustentabilidade, ou seja, isso a longo prazo, eu preciso ter uma cultura favorável. E para que a gente tenha ali uma cultura favorável, né, uma cultura responsável, eu preciso ter essa liderança e esse apoio da liderança de forma explícita. Bem, dito isso, tem alguns outros pontos também que a gente elencou, que a gente percebe ultimamente dentro dessa prática no dia a dia da Arandu. Primeiro, que a liderança possa viabilizar a estruturação de áreas responsáveis pela agenda. Se você não tem um responsável, é difícil disso acontecer. Se não é tratado como prioridade, não acontece. Uhum. Então, você precisa ter estruturação de uma área que fique responsável para isso. Outro ponto que se apoia nisso é orçamento. Para eu estruturar uma área, eu preciso de orçamento. Né? Então, o que a gente tem visto, inclusive saiu nessa última pesquisa do Pacto Global, é que empresas com um orçamento específico para isso têm conseguido avançar mais nessas áreas, ou seja, tem dinheiro para que isso aconteça. Então, a liderança, né, esse apoio explícito pode vir na construção na elaboração desse budget, né, ter ali, destinar orçamento para o desenvolvimento dessa área e associar as metas financeiras aos pilares do ESG. Tá, aqui eu tenho 2 pontos importantes, tem mais 2 que eu queria abordar. Primeiro, o terceiro, na verdade. Muitas dessas organizações, e a gente tem visto com algumas empresas que a gente trabalha, já tem práticas que estão de acordo com as políticas de ESG e elas ainda não sabem. Tá? Então aqui é fazer essa associação. Dentro desse diagnóstico, poxa, essa empresa já faz tudo, ou quase tudo, ou são poucos ajustes, né? E o gap analysis dela é muito pequeno. Okay. Então, identificar, né, e a liderança pode fazer isso, ou seja, conectar as ações que já acontecem dentro da organização à agenda ESG. E disseminar isso para as pessoas. Poxa, isso daqui é ESG. Né? Por que disso? Entender o propósito disso é super importante. Que acaba se conectando com a quarta prática, que é contribuir para o engajamento, capacitação e sensibilização das pessoas. E hoje a gente tem ferramentas que facilitam isso, por exemplo, trilhas de educação corporativa. Né? Através de trilhas de educação corporativa, a gente pode trabalhar tanto o conhecimento técnico,
A gente pode, através de meios de avaliação, entender como isso está sendo implementado, mensurar o resultado disso, e quando você olha até para uma perspectiva de cultura, eu posso fazer um redesenho em relação a esses comportamentos que estão associados a crenças dentro desses valores que são pilares dessa cultura organizacional. Né? Então, esse processo de reeducação é fundamental dentro desse momento onde incorporar o ISD dentro da cultura organizacional se faz necessário. Cara, é interessantíssimo. Eu estou entendendo agora de uma forma um pouco mais holística. Assim, a necessidade me parecia óbvio, né? Todo mundo que estuda sobre empreendedorismo, sobre liderança, tem uma certa noção, mas te escutando falar aqui, a gente ganha, eu pelo menos, e acredito que quem está nos escutando também, ganha a dimensão, né? Me parece que, se levarmos em consideração o tipo de sociedade que a gente vive, o tipo de modelo de negócio que as empresas tocam, realmente para essas práticas colarem tem que ter um incentivo financeiro, eu diria, e nesse sentido tem que ter uma demanda da população. Então, como você mesmo comentou, né, a população tem que fazer uma certa, não é ainda uma cultura muito brasileira, mas lá fora, como você mesmo diz, a gente vê isso muito. Eu morei fora ano passado também, na França, e lá é super. Então, não só a cultura, não só nas empresas, mas na população também. Então, eu imagino que quando a gente começar a ter uma demanda de produtos mais ecológicos, de práticas mais sustentáveis, as empresas vão efetivamente se adaptar. Me parece, então, que o caminho passa pela educação da população, que vai cobrar aquilo depois e as empresas vão se adaptar. Quer dizer, também é um caminho. Bom, nessa minha fala ficou óbvio que eu estou pensando em algo para o futuro e esse é o assunto do nosso terceiro bloco. A gente vai falar sobre os desafios e oportunidades para o futuro. A gente se vê lá. Nesse nosso último bloco, a gente vai falar sobre os desafios e oportunidades que as empresas enfrentam ao adotar o ESG em seus processos de desenvolvimento humano. Embora a adoção dessas práticas seja fundamental para a sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, elas também podem trazer consigo desafios, como a necessidade de investimentos em tecnologia e mudanças de cultura nas empresas, coisa que o Iago falou bastante no bloco passado. Iago, vamos logo para a primeira pergunta, olha só. Quais são efetivamente os desafios e oportunidades para as empresas que desejam adotar práticas de ESG em seus processos de desenvolvimento humano? Vamos lá. Bora lá. Outra excelente pergunta, eu acho que a gente pode dividir aqui em dois momentos, né? Okay. Primeiro, os desafios. Quais são os desafios efetivos, né? E se eu pudesse elencar dentro da experiência prática que a gente tem hoje, assessorando essas organizações, primeiro, conhecimento, tá? E aí, digo conhecimento na dificuldade de enxergar o benefício tangível dessas práticas na organização e medir o impacto disso no negócio. Então, isso ainda é um desafio, porque você não tem, na ausência de uma consciência em relação à interdependência, você não tem outra coisa que sustente a implementação disso. Então, o conhecimento em relação a como isso vai impactar o meu negócio ainda é um desafio para que as organizações abracem essa mudança, que muitas vezes não é uma mudança tão estrutural no core business da organização, mas é uma mudança que exige ali todo o investimento financeiro, e, de novo, não é tratado como prioridade, visto que não existe ali um benefício, ou pelo menos o conhecimento em relação a um benefício que impactaria diretamente no negócio. Okay. Eu acho que esse é um desafio que acaba impactando no segundo ponto desse desafio. Tá, eu entendi, Iago, que, poxa, eu vou reter mais talentos, né? Eu vou ser mais competitiva, tá? É necessário para minha sobrevivência. Mas como que eu faço isso? E eu entro no segundo ponto do desafio, que é a implementação, né? Por onde eu começo? Aqui a gente tem, de novo, a capacitação dessas pessoas dentro dessa agenda ESG em relação a implementar isso. Não tem um responsável que vai conduzir isso, ou talvez um apoio da liderança para responder por essa implementação, mas eu também não sei por onde eu começo. Então, essa leitura externa do negócio, né, fazer esse diagnóstico,
Porque quando você olha para as práticas de ESG hoje, o que você tem de conhecimento, óbvio, o conhecimento está sendo produzido e cada vez mais você tem informação sobre isso. Mas quando uma pessoa que não tem uma formação olha para as práticas, por exemplo, uma empresa de serviço, ela olha lá que ela tem que diminuir a emissão dos gases relacionados ao efeito estufa. Tá, como que eu faço isso? Né, a gente sabe hoje que é um ponto de atenção, mas para uma empresa de serviço, talvez não seria o primeiro passo. Dá para investir energia em tempo para questões relacionadas, por exemplo, o que é mais latente dentro desse setor, a diversidade e inclusão, né? A saúde e bem-estar. Porque a empresa em si, por ser uma empresa de prestação de serviço, talvez não tenha uma emissão alta em relação a carbono, né? E mesmo as que têm associadas, né? E você pode trazer um pouco das indústrias, né? Como compensar a pegada de carbono? Como calcular a minha emissão de carbono? Existem hoje ferramentas para que isso aconteça, mas muitas vezes não tem o acesso e a aplicação dessa ferramenta não é tão fácil quanto a informação do que se deve ser feito. Então, o manual, ele traz práticas que são mais abrangentes, e aqui é preciso que a gente consiga entender dentro de cada área o que é mais, não só necessário, mas o que traria mais benefício para as pessoas e para o mundo, né, para que ele possa definir um plano de ação em relação à implementação, quais ferramentas ele pode usar nisso. Então, e aí eu digo isso porque é o que a Arandu tem feito hoje. Então, ajudar as organizações nesse momento de fazer esse diagnóstico inicial em relação ao DNA da empresa, o core dela, e aí a gente vai estudar, por exemplo, a interdependência dos stakeholders, esse propósito que é evolutivo, essa cultura que é responsável e essa liderança de cuidado, que são os pilares dos negócios conscientes. Dentro disso, né, a gente tem ali um plano de ação e a gente vê muita dificuldade na implementação disso, a gente acaba acompanhando por mais tempo. Bem, oportunidades, né, que seria o segundo ponto da pergunta. Eu acho que trabalhar questões, e aí, de novo, vou resgatar uma fala sua. Tá. Parece óbvio, não parece, é óbvio. É porque é óbvio, né? Você, ao menos pra gente, e quando você leva isso na prática, e hoje já existe evidências empíricas que comprovam, quando você tem uma cultura que ela traz segurança, quando você tem diversidade, quando você tem ética e transparência, quando você trabalha saúde e bem-estar dos seus profissionais, quando você desenvolve talentos e quando você assume essa responsabilidade social, você se torna uma empresa mais competitiva. Então, é uma oportunidade do seu negócio. Bem, para quem não tem um propósito definido, isso por si só já não basta, é uma oportunidade para o seu negócio crescer, se desenvolver, ser sustentável a longo prazo. E aqui a gente pensa no lucro, mas no lucro não a qualquer custo, né? Num lucro responsável. O problema do capitalismo não é gerar lucro, é distribuir o lucro de forma equivocada. Porque se você não tiver lucro para distribuir, né, qual o sentido disso? Então, a oportunidade é você, dentro dessas práticas, conseguir desenvolver o seu negócio por meio do desenvolvimento das pessoas que formam o seu negócio. Né? De novo, não parece óbvio, é óbvio, mas existe uma consciência e um trabalho sendo feito para que esse óbvio possa ser dito. Legal, cara. Eu vou emendar a sua última fala. Ela me deu um duplo gancho para as duas últimas perguntas que eu tinha preparado. Vou lascar as duas no você aí. Você, em certo momento, comentou que um CNPJ nada mais é do que um conjunto de CPFs, né?
E você acabou de falar sobre esse desenvolvimento sustentável. E a gente está dizendo também sobre um consumo consciente, então a gente está falando de desenvolvimento sustentável e qualidade de vida das pessoas, né? E eu digo isso porque eu me lembrei de uma fala de um professor que eu tinha de história que dizia assim, eu não acho que um juiz, um médico ganha muito, eu acho que eu ganho pouco. Então acho que tem tudo a ver com o que você falou sobre a distribuição, né? Então a primeira pergunta é, como que o desenvolvimento sustentável contribui para o bem-estar das pessoas e das organizações, ou em outras palavras, das pessoas nas organizações, ou com as organizações, né? E por fim, você disse aí também sobre a cultura, e eu no final do bloco passado já tinha não de provocado, mas nos provocado, e nos aqui, a audiência também, sobre a importância da conscientização da população para que elas comecem a cobrar as empresas que tenham práticas mais sustentáveis, né? Então, a primeira pergunta é como o desenvolvimento sustentável pode contribuir para o bem-estar das pessoas e organizações, e a última é como a educação pode ajudar a desenvolver lideranças engajadas nas práticas de ESG. São excelentes perguntas e ótimas para a gente fechar o nosso bate-papo e abrir um leque para talvez para uma pós-graduação, quem sabe, porque uma boa isso ideia, hein? traz uma gama de oportunidades enorme. Mas bem, eu acho que falar de desenvolvimento sustentável e associá-lo ao bem-estar das pessoas e das organizações, por que não das pessoas nas organizações ou com as organizações, e aqui você, de novo, é preciso ter essa consciência de interdependência e interconexão, tá? Mas vamos lá, em termos práticos, viu? Na medida que você pensa no desenvolvimento sustentável dessa organização, e aí pensando em sustentabilidade não só associada ao ambiental, e aqui é preciso fazer essa distinção, que é comum das pessoas fazerem, eu ainda sonho com um dia onde não é necessário ter dentro das organizações uma área de sustentabilidade, porque a sustentabilidade está implícita em todas as áreas. Aqui a gente começa a ter uma cultura favorável ao que a gente chama de segurança psicológica. A segurança psicológica, ela permite a construção desse ambiente seguro, que é essencial para que os colaboradores se desenvolvam, né? Hoje a gente tem uma pesquisadora em Harvard que publica muito sobre isso, alguns trabalhos, inclusive, sendo feitos no Brasil. E quando você olha para isso e associa ao contexto, nos últimos 2 anos, a gente teve o maior número de pedidos de demissão voluntária. Caramba! Olha só como a recompensa financeira por si só não é mais o suficiente. Tá? Óbvio, o contexto influencia, a gente acabou de sair de uma pandemia, né? Relação causal que a gente faz entre A e B, né? Talvez o dinheiro não seja tudo, talvez eu esteja adoecendo, talvez eu não esteja crescendo profissionalmente, talvez eu esteja sendo explorado, né? Mas são todas... talvez todas as coisas juntas. Letra D, né? Todas as informações acima. Quando eu penso no desenvolvimento sustentável de uma organização, é impossível não falar de bem-estar das pessoas. Claro. Tá? E aí vamos trazer, e aqui nesse ponto, né, segurança psicológica é essencial. Tá? Mas vamos aprofundar um pouco mais em bem-estar. Né? O que a ciência hoje fala sobre bem-estar? Bem-estar é um construto que ele evoluiu ao longo do tempo. E hoje você vai ter vários modelos que associam o bem-estar a talvez saúde física, emocional e até espiritual. Mas tem alguns pilares que eu gosto de trazer, inclusive a pesquisa do meu mestrado está associado muito ao bem-estar das pessoas dentro de organizações que querem ser melhores para o mundo, ou seja, que tem uma cultura responsável e que tem ali um propósito autodeclarado, como que isso influencia, né, o desenvolvimento das pessoas ali dentro. Você tem alguns pilares que, poxa, eu não posso... Como é que eu vou dizer que eu estou contribuindo para o bem-estar das pessoas? Eu quero ter uma medida que não seja puramente qualitativa, mas que me comprove isso de forma quantitativa, né? Então, a gente tem aceitação pessoal,
como que aquele indivíduo se reconhece dentro das organizações, e aí em relação às crenças, aos comportamentos, porque, de novo, dentro do ambiente de segurança psicológica, para que a gente aprenda, né, eu preciso me sentir seguro. Ninguém aprende se sentindo ameaçado, ou se desenvolve se sentindo ameaçado. Talvez a ameaça seja o primeiro susto, mas se o seu cérebro, e aí a gente pode voltar lá no Harari, né, é luta ou fuga, irmão. Não tem que parar para aprender e desenvolver. Depois eu penso nisso. Quando você olha para um ambiente competitivo, uma cultura competitiva, e aí a gente pode olhar historicamente, né, Jack Welch, você tem lá 70% permanece o mesmo, 10% eu promovo e 20% eu demito. Cara, isso é uma cultura de medo. Ninguém se desenvolve ali dentro. Tá? Então, quando a gente fala de bem-estar, de aceitação pessoal, de relações positivas, de propósito de vida e de crescimento pessoal, eu tenho ali pilares associados ao bem-estar que se associam a uma cultura onde a segurança psicológica é necessária. Perfeito. Então, poxa, vou falar de desenvolvimento das pessoas dentro das organizações e, principalmente, sustentabilidade, longo prazo, para que isso seja saudável e possa acontecer. Você tem todos os elementos que se conectam num espaço, sabe? Então, eu iria por esse caminho. O desenvolvimento sustentável das organizações, ele contribui, sim, de forma muito efetiva para o bem-estar das pessoas quando você pensa nesses pilares. Perfeito. E aí a gente cai na educação, porque... E aí eu tenho um grande amigo, inclusive ele foi responsável por trazer o capitalismo consciente para o Brasil. Hoje não se fala mais ou se fala muito pouco em capitalismo consciente, mais em negócios conscientes, que é o Thomas Erskine, que ele fala, se você tem um negócio, antes de tudo, né, seja qual for o seu negócio, ele é um negócio de educação. Ponto. Né? E aí, a educação tanto externa quanto externa, você precisa assumir esse ponto de formar pessoas. Né? Qual é a responsabilidade das organizações para o mundo? Qual a contribuição das organizações para o mundo? Educação é uma delas. Precisa ser, pelo menos. E aqui, por mais que talvez as empresas hoje não consigam ter uma área específica para isso, mas elas podem trazer de fora. Né? A gente vê hoje empresas se associando a universidades para a construção de trilhas de educação corporativa, para coisas específicas, né, que ajudem no desenvolvimento daquela pessoa. Você gera pertencimento. Pertencimento é fundamental para o nosso desenvolvimento. Então, a educação ela é fundamental para o desenvolvimento das organizações e principalmente das lideranças que estão engajadas em práticas ESG. E aqui, de novo, uma brecha que a gente tem oportunidade ou está tendo oportunidade de explorar é o movimento de sucessão. E que movimento de sucessão é esse? A gente tem cada vez mais, e por isso, e tem um estudo que fala disso, por que o ESG o ESG, né, ele está tão em pauta hoje? Porque você tem um movimento de sucessão da geração milênio em cargos de liderança que se preocupa mais com essa pauta. Okay. Tá? E aí a gente volta, talvez, no que seja ali o ponto inicial da nossa conversa. Liderança, ESG e desenvolvimento humano. Né? Então, quando a gente explora essa brecha, mas para explorar essa brecha, a educação é necessária. Porque você precisa ter acesso à informação, você precisa ter alinhamento, entendimento desses conceitos, a gente precisa ter conscientização, você precisa ter desenvolvimento dessas competências que a gente já citou lá atrás. Né? Interdependência, humanidade comum, engajamento global. Se você não tem um programa de educação que possibilite formar as lideranças e desenvolver nessas lideranças essas competências, a gente está perdendo essa brecha de sucessão que possibilita a gente impulsionar esse movimento, ou talvez, e eu acredito que seja uma das últimas brechas que a gente tenha para conseguir pelo menos reduzir o tanto de impacto que as mudanças climáticas, enfim, todo o contexto global tem nos proporcionado e que fez o ESG ficar tão em pauta nos últimos anos.
Interessantíssimo, cara. Me parece que a gente, de forma circular, voltamos ao sonho do Dalai Lama para o futuro do planeta, né? Como você trouxe muito bem. Pessoal, então olha só, a gente está chegando ao fim desse primeiro episódio dessa temporada do nosso Qualicast, com o tema Lideranças para o Futuro, e hoje a gente abordou basicamente os assuntos relacionados ao ESG, no desenvolvimento humano e organizacional e o papel das lideranças para o desenvolvimento das pessoas. Nós conversamos hoje com o Iago Martins, que é cofundador da Arandu e que compartilhou conosco a sua vasta experiência e conhecimento sobre como as empresas podem adotar práticas de ESG em seus processos de desenvolvimento humano e como as lideranças podem engajar os seus colaboradores para essas práticas. Também discutimos os desafios e oportunidades que as empresas enfrentam ao adotar o ESG e como isso pode afetar positivamente a imagem e reputação delas. Olha só, Iago, muito obrigado por estar aqui conosco, compartilhando suas ideias de forma tão valiosa, tão brilhante. E se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos e colegas de trabalho e a gente se vê numa próxima. Iago, se você quiser ficar com as últimas palavras para despedir do pessoal, fique à vontade. Queria só agradecer. Tenho algo que eu levo comigo e a gente tem como pilar na Arandu, que é compartilhar a diversidade de saberes. Né? Eu acho que esses momentos de troca são muito importantes. Então, Lana, parabéns pela iniciativa. Todo acesso à informação ele é importante para a nossa formação e é um prazer compartilhar desse momento com vocês e principalmente um pouquinho do meu conhecimento. Então, até a próxima. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê.